Novo IOF traz insegurança para todo mundo e endividados e pobres serão mais afetados, diz professor. Bora falar sobre esse assunto que é muito importante e muito grave. Temos que dar ênfase e falar a realidade do que pode acontecer daqui para frente com o aumento desse imposto sobre operações financeiras. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo. Coitado dos endividados e do pobre, sempre levando nas costas. Cada vez mais a vida do povo brasileiro está difícil. Difícil para comprar alimentos, difícil para pagar as contas de energia elétrica, conta de água, colocar combustível no carro, comprar o botijão de gás, comprar produtos eletrodomésticos, celulares, eletrônicos. A vida do povo cada vez mais difícil, cada vez mais encarecendo. O dinheiro parece que esfarela, some das mãos. E para piorar, vem aí um novo aumento de imposto. Um imposto que pode deixar o brasileiro com os cabelos em pés e cada vez mais preocupado. É o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E diz aqui a matéria que o novo IOF pode trazer insegurança para todo mundo e endividados e os pobres serão os mais afetados. Os endividados e os pobres. Será que os políticos estão no meio dessas classes? Os endividados e os pobres? Será que eles vão se preocupar com um novo aumento do valor de imposto? Será? Deixe o seu comentário aí embaixo. Eu vou ler a matéria. As novas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, entraram em vigor na segunda-feira, dia 20 de setembro, aumentando o custo do crédito para empresas e famílias. O governo federal anunciou que o aumento de 36% vai ser cobrado até o dia 31 de dezembro de 2021 e incidirá sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. O objetivo é custear o Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família. De acordo com o governo, a alta do IOF permitirá uma arrecadação extra de 2 bilhões 140 milhões de reais para custear o novo programa social para os pobres e extremamente pobres. Para as pessoas físicas, a alíquota passa de 3% ao ano para 4,8% ao ano. Já para as pessoas jurídicas, as empresas, a alíquota anual passa de 1,5% ao ano, 1,5%, para 2,4% ao ano, informa a Agência Brasil. João Branco, economista e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro, a ESPM Rio, explica de que forma esse aumento das alíquotas da IOF vai impactar os consumidores brasileiros e as empresas brasileiras. Abre aspas. Um cidadão comum, se ele for fazer um financiamento de um carro, ele vai pagar 36% a mais de imposto. Se ele for pegar um empréstimo pessoal ou financiar uma compra no cartão de crédito, tudo isso vai aumentar significativamente o custo da operação. Isso pesa bastante no bolso das pessoas, do povo brasileiro, comenta em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. O especialista recorda que as empresas precisam de capital de giro
para se financiar e pagar as suas dívidas, de forma que esse aumento gera uma atmosfera de desconfiança muito grande por parte do mercado empresarial, incertezas e insegurança. Na campanha eleitoral do ano de 2018, o então candidato Jair Messias Bolsonaro afirmou: não vamos aumentar valor de impostos. Foi a promessa de Jair Bolsonaro, promessa que foi reiterada quando Bolsonaro já era presidente, dizendo: não tem aumento de impostos e ponto final. Para o professor da ESPM Rio, todavia, o pior nem é a quebra da promessa. Abre aspas. Em primeiro lugar, essa ampliação de imposto vai de encontro a uma promessa de campanha do governo atual de não promover elevação de preços de impostos. Não chega a ser uma novidade, mas a forma como foi feito, aí sim, foi muito atribulada, de afogadilho. Quando saiu a notícia, alguns componentes do próprio Ministério da Economia nem sequer sabiam que esse aumento estava em curso. Isso indica que há um certo desespero, uma certa falta de coordenação, falta de planejamento do governo na hora de definir a medida. Isso gera uma expectativa muito ruim no mercado, avalia o economista. O especialista esclarece que o grande problema do governo federal é que o orçamento não está fechando. Há um desejo em ampliar o Bolsa Família, mas não há dinheiro, não há recursos. Será mesmo que não há recursos, gente? Os três poderes, ano que vem, em 2022, vai custar 342 bilhões de reais. O sistema político do Brasil é o segundo sistema político mais caro do mundo, do planeta Terra. Será que não há dinheiro mesmo? Aí você deixa o seu comentário. Para pagar político tem muito dinheiro. Para pagar judiciário tem muito dinheiro. O sistema nosso é caríssimo, que nós pagamos com nossos impostos. Para o povo não tem dinheiro, para os políticos sobra até para se lambuzar. O que diz o manual em uma hora dessas? A alternativa número 1 é cortar custos. Se essa alternativa não está no radar, seja porque vamos ingressar agora em um ano eleitoral, seja porque os custos e as despesas foram bastante cortadas ao longo do tempo, a alternativa é ampliar as receitas. E uma das alternativas de ampliar as receitas é elevar os impostos, aumentar o valor dos impostos. A decisão de aumentar o IOF afeta indistintamente todos os consumidores que por alguma razão fazem uma operação financeira e atinge principalmente as pessoas que estão mais endividadas, porque a dívida vai aumentar ainda mais. Ouviu, povo brasileiro? Explica João Branco. Ou seja, é um imposto regressivo, acaba afetando mais as pessoas que estão em pior situação financeira. Será que é o povo brasileiro? Coitado dos políticos. Eu acho que eles vão sentir muito esse aumento. Até parece. De maneira geral, acaba afetando mais os pobres em detrimento dos mais ricos. É um imposto muito ruim, prejudica os mais endividados e os mais pobres e vem de uma forma inesperada, gerando insegurança para todo mundo, sublinha o economista especialista. Reforma tributária e dicas. Na verdade, os mais pobres vão sofrer ainda mais porque haverá aumento nos produtos, aumento do preço dos produtos, uma vez que a subida de impostos
normalmente é refletida nos preços. Quando os agentes econômicos começam a repassar um determinado custo, imposto é um custo e imposto é um custo. Eu vou repetir novamente. Quando os agentes econômicos começam a repassar o determinado custo, e imposto é um custo, né? O imposto é um custo para o preço, a gente começa a ter uma expectativa de elevação de inflação. O que ele quer dizer aqui é assim, quando se aumenta o imposto, as empresas vão ter que repassar para os consumidores, porque ela não vai pagar essa conta sozinha. Então ela não vai ter prejuízo. Para ela não ter prejuízo, ela vai ter que aumentar os preços dos seus produtos. E quem é que vai comprar os produtos? O povo brasileiro, consumidor. Ou seja, essa medida leva à inflação, mais inflação. E o povo está por aqui com inflação. Ou seja, essa medida pode ser uma medida que também vai gerar inflação por dois motivos. Primeiro, pelo repasse automático para o preço, e segundo, porque na medida em que os agentes começam a ter maior desconfiança com relação ao futuro, maior insegurança com relação ao futuro, eles tendem a se precaver aumentando seus preços. Se as empresas elas começam a ter muita desconfiança, elas sentem insegurança, ela vai aumentar os preços. E quem paga o pato? O povo. E se tiver um aumento generalizado desse tipo de comportamento, isso vai se concretizar certamente em mais inflação, e mais inflação, e mais inflação. A solução mais recomendável em situações como a atual, segundo o especialista aqui, o economista João Branco, é conhecida pelos governantes, mas ninguém avança com ela. Reforma tributária. A gente tem um sistema tributário que é muito ruim. Além de ser muito desigual, tem o componente pró-cíclica. Vai bem quando as coisas vão muito bem e vai muito mal quando as coisas vão muito mal. Veja o caso do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é cobrado nos estados, nos 27 estados do Brasil, que é um imposto direto sobre o consumo. Consumidor, você, brasileiro, grande parte da arrecadação no Brasil é sobre esse tipo de imposto. 27 governadores, escute bem, e parece que está tudo bem. E o governo não quer fazer a reforma tributária, e parece que está tudo bem. O povo que se lasque e não se faz reforma tributária. Se a economia começa a patinar e a não crescer, a arrecadação piora mais do que proporcionalmente e o governo pensa em fazer a reforma tributária, mas já não consegue porque perdeu o apoio político. Já estamos nessa armadilha há muito tempo, não é de hoje. O professor da ESPM Rio comenta que só uma reforma será possível tornar o nosso sistema tributário mais justo, onde as pessoas de mais alta renda, os ricos, paguem proporcionalmente mais impostos do que as pessoas de mais baixa renda, os pobres. Enquanto a reforma não acontece, e com as novas alíquotas do IOF já em vigor, o especialista tem algumas dicas para os consumidores, você brasileiro. Em primeiríssimo lugar, mesmo com o IOF tivesse caído, os juros que você paga pelo cartão de crédito é muito alto. Talvez a pior forma de você se financiar é parcelando o débito no cartão de crédito. Quer dizer, a compra à vista acabar parcelando no cartão de crédito ou entrando no cheque especial. Isso é muito ruim.
A melhor maneira, se for ter que pagar o IOF, que pelo menos pague fazendo um empréstimo, financiando no mais longo prazo possível, na menor taxa. Falar isso é fácil, nem sempre é possível, mas o ideal é não ter dívida nenhuma, principalmente no cenário que a gente está observando agora, dos aumentos dos juros, aumentando juros direto. Compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas. É notícia ruim? É notícia ruim, mas é a realidade. A inflação aumentando, os preços aumentando, imposto, valor de imposto aumentando, imposto federal, imposto estaduais, que é o ICMS, aumentando, valor de imposto federal aumentando. Estão espremendo o povo contra a parede. Espremendo, massacrando o povo. E o povo saindo nas ruas para brigar com o político, brigando um contra o outro por causa de político. Um se degladiando com o outro por causa do sistema político. 27 governadores maltratando o povo, massacrando o povo, espremendo o povo através dos impostos. Governo federal aumentando o valor dos impostos, massacrando, espremendo o povo. E o povo esperando o sistema político ajudá-lo. Só o povo pode ajudar o próprio povo, se unindo e se ajudando. Somos mais de 200 milhões de escravos do sistema político federal, que é o presidente da República, do sistema político executivo dos estados, que é os 27 governadores, executivo municipal, que é os 5 mil e poucos prefeitos, dos legislativos, que é os senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, e o judiciário, sistema político das leis, para julgar as leis. E ainda tem lá nas Forças Armadas, generais, brigadeiros, Força Aérea, Aeronáutica, Marinha, Exército e outras, né? As estatais, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, que é as estatais que a gente tem que pagar muito, sustentar altos salários de presidente, de um bocado de gente lá, que ganha muito dinheiro sugando dos impostos do povo. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. O povo, infelizmente é um canal pequeno, o povo nem vai ver esse vídeo, né? Porque o povo está preocupado com a fazenda que vai começar. Fui.